Fala pessoal, aqui quem fala é o Caio, da equipe de análise de investimento da Flip, e hoje a gente vai trazer uma análise de Bradesco, ou BBDC4. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se gostar dessa análise, deixa o like, ajuda bastante a gente saber se o conteúdo está agradando vocês. O Bradesco, para quem não conhece, é um banco privado, ele foi fundado em 1943 na cidade de Marília, em São Paulo, tendo sua sede em Osasco. Ele foi o primeiro banco privado do Brasil a ter agência em todas as cidades brasileiras. São mais de 5.564 cidades. Atualmente ele conta com mais de 71 milhões de clientes e aproximadamente 4,6 mil agências pelo Brasil e cerca de 99 mil funcionários. E é o segundo maior banco privado do Brasil. Então vamos lá. O banco ele já passou por diversas incorporações. Somente de 2000 a 2007 foram mais de 20 corporações. Em 2016, a maior delas foi feita quando fez a aquisição das operações do HSBC Bank no Brasil pelo valor de 16 bilhões de reais. O banco ele atua em várias frentes de serviço, é um banco completo. Ele tem como corrente financiamento, seguros e investimentos. Agora também o banco tem se digitalizado com o seu banco digital Next e também com a sua plataforma de investimentos digitais que é chamada Agora Investimentos. Vamos falar um pouco mais do resultado do segundo trimestre de 2021. No geral, o setor de bancos vem se recuperando. Está sendo uma boa recuperação pelos bancos. Um pouco mais lenta que muitos analistas otimistas esperaram, mas o banco vem se recuperando. Um ótimo indicador para ver que as preocupações com o Covid pela parte do banco já diminuiu foi na PDT do banco. Agora a gente já viu a PDT muito baixa, com a PDT expandida de 1,9 vezes. Isso é um valor bem baixo, caiu pouco do último trimestre, só 0,3, mas já mostra que o banco segue confiante. Para ter uma ideia, no auge do Covid, no segundo trimestre, que estava mais preocupado sobre questão de não pagadores e tudo, o banco chegou a ter 5,4%. Então isso caiu bastante, o banco está mais confiante e isso já mostrou no resultado do primeiro trimestre de 2021, que foi um ótimo resultado. Nesse segundo trimestre, o resultado não foi tão bom. Agora eu vou explicar para vocês por quê. O Covid, por mais que ele tenha passado, o pior já passou, a vacinação no Brasil tem avançado, as médias móveis vêm caindo. No segundo trimestre ainda foi um período meio turvo nessa situação. Ainda tivemos muitos casos, médias móveis muito altas. Isso impactou bastante no setor de seguros do banco, que onde foi o maior gasto com sinistralidade de seguros, principalmente seguro de saúde e seguro de vida do banco. Eles aumentaram bastante, deu uma perca de quase 50% do seu resultado financeiro no setor de seguros. Ele subiu bastante, principalmente no seguro de vida, que subiu 18,8% e atingiu patamares altos. Mas com o pior do Covid passando, esse fato não vai voltar a acontecer de tamanha magnitude. O que a gente pode ver é que o índice de comercialização de seguros atingiu um total de 7,9%, uma melhora de 0,6% comparado ao ano anterior e 0,3% comparado ao trimestre anterior. Quando vemos a carteira de crédito do banco, vemos que o banco está optando por uma estratégia de aumentar o número de pessoas físicas. O percentual de pessoas físicas do banco foi para 39,3%, um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior. E o que vale destacar disso ainda é o crescimento que o banco vem tendo com o setor imobiliário. Mesmo a taxa de juros tendo expectativa mais alta e tudo, ainda permanece historicamente baixas. Então o financiamento imobiliário tem gerando bons resultados para o banco. Outro ponto interessante é o índice de Basileia do banco, para saber como que o banco está operando, com quanto que é o capital de terceiros, quanto é o capital próprio. Agora ele chegou a 16 em junho de 2021, mostra uma evolução considerável da recuperação do banco. Ainda está um pouco longe dos patamares de 2019, pré-Covid, mas o banco vem numa crescente e teve uma melhora de 1% em relação ao ano passado. Isso é uma melhora considerável para a instituição. O banco também está seguindo o modelo digital. Ele está conseguindo cortar despesas, semestre a trimestre vem caindo. Se a gente comparar o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, a gente vê um corte de 4,4% dessas despesas. E um banco tamanho que é o Bradesco, isso é um corte considerável nas despesas. Ele está adotando muito o fechamento de algumas agências e tudo,
está se adaptando a essa nova realidade que vivemos e está sendo uma coisa bem interessante para o banco. O lucro líquido do banco, o resultado como um todo, não foi tão animador, que ele veio de um primeiro trimestre onde teve um dos melhores crescimentos entre os bancos, para agora já ter uma leve decaída na lucratividade do banco. O lucro do banco foi um pouco impactado pelo que eu já havia comentado antes, da operação de seguros, mas nada muito preocupante. Como eu disse, foi um efeito que acredito eu que vai passar e o banco vai conseguir atingir bons resultados nos próximos trimestres. Nesse trimestre ele atingiu um lucro recorrente de 6,3 bilhões, é um resultado assim abaixo dos 2 últimos trimestres, mas isso está diretamente ligado com a sinistralidade do seguro saúde e seguro de vida, que é um dos pontos fortes do banco, mas tem tudo para continuar crescendo. E com isso, a margem que o banco tem, com as operações, teve uma leve caída, foi de 20% para 18,7%. É uma margem muito boa ainda, é uma queda pequena e que tem tudo para o banco continuar se recuperando. Ainda está um pouco longe do índice de lucratividade que ele tinha em 2019, que era por volta de 20,5%. Mas o pior passando, o banco tem tudo para atingir esses patamares novamente. Uma coisa boa é que nesse trimestre não teve tantos eventos recorrentes, igual já teve no passado. Então, por exemplo, no primeiro semestre de 2020, o banco gastou 738 milhões com eventos não recorrentes. E nesse primeiro semestre de 2021, o banco gastou 701 milhões. Só esse trimestre foram 345 milhões. Isso, a gente fazendo o lucro líquido contábil, vamos chegar a um resultado de 5,9 bilhões de reais. Um resultado ainda bem expressivo para o banco. E ele vem investindo muito também em outras formas de negócio. Os negócios digitais dele, não só pela plataforma do Bradesco mesmo, mas também com o Next. O Next teve um crescimento muito bom, comparado com o ano passado. Em um ano ele conseguiu crescer em 99% a base de clientes. Há agora investimentos, que é a outra parte digital do Bradesco. Conseguiu crescer em 42,7% a base de clientes e agora possui 72,2 bilhões de reais sob custódia da empresa. Isso representa uma alta de 49,7% em um ano. Um resultado muito bom dessas plataformas mostra que a tendência é essa mesmo, de bancos digitais, tanto como podemos ver o crescimento do Nubank e Inter, que são os maiores players desse mercado. O Bradesco está se adaptando a essa nova realidade bem e vai conseguir entregar bons resultados no futuro. O Bradesco, ele atualmente teve um corte de dividendos no período da pandemia e agora. Foi uma decisão judicial, mas com os patamares de preço atuais, ele está sendo negociado com um dividend yield de 5,73%. E com o fim dessa parte judicial, o banco tem tudo para aquecer seu dividend yield. Agora torna um custo de aquisição até baixo para esse dividendo. E no ano de 2021 ainda vai continuar não tão alto, mas no ano de 2022 vai ser onde vai ter a maior crescente desses dividendos. O banco atualmente é negociado na PL de 9,37 vezes, um patamar relativamente baixo comparado com os praticados de 2019, que era de 13,87 vezes, e é um banco bastante sólido. E agora, vale ou não investir em Bradesco? Se você quer saber isso e mais ótimas recomendações, vem para a Flip que a gente conta.